Olá, inscritos ou não da Paróquia São Félix de Cantalice. Temos o orgulho de estrear essa playlist de estudos sobre o livro Preparação para a Morte de Santo Alfonso Maria de Ligório. Desde já, peço sua contribuição para o compartilhamento da Sagrada Doutrina da Igreja, com seu gostei e sua inscrição. Sem mais delongas, estreiemos nossa grande ponderação sobre a preparação para a morte. Santo Alfonso começa dedicando toda a obra à Mãe da Santa Esperança e Mãe de Misericórdia, isto é, discorre a sua primeira página com diversos títulos de Nossa Senhora, aquela em que se apoia no decorrer de toda a obra. O fim da dedicatória expressa a realidade do remetente, um afeiçoado e enamorado, embora vil e indigno servo, humildemente dedica esta obra. Fala dele mesmo, claro e obviamente. Partindo logo para a introdução, direi que é certo e resume em alguns termos do que importa a obra. Primeiramente, diz que lhe foram pedidos livros sobre vários assuntos, para melhor se determinar e progredir na vida espiritual, um compêndio de matérias próprias para a prédica, ou seja, discursos, sermões, emissões e exercícios espirituais. A partir disso, ele discerniu, para não multiplicar livros, trabalhos e despesas, escrever um livro que possa servir para ambos os fins. Sobre a estrutura do livro, ele separou as considerações em 3 pontos, para a melhor meditação dos leigos, como ele mesmo diz, no intento de beneficiar os leigos. Ao fim de cada um dos 3 pontos, foram acrescentados afetos e súplicas, que são nada mais nada menos que uma oração inspirada na meditação de cada ponto. Isso significa que o livro é separado em capítulos, que são as considerações, e dentro dessas, os pontos e as orações de afeto e súplica. Não satisfeito com essas linhas, feitas para explicar a origem e a estrutura do livro, Santo Alfonso pede ao leitor que não se entedie ao ver em suas orações a contínua súplica pela graça da perseverança e do amor de Deus. Diz ele: visto que estas são as duas graças a nós mais necessárias para alcançar a salvação eterna. E que poderia dizer dele um cristão, se com todo esse ânimo nos dá seu exemplo de vida e santidade? Completa: a graça do amor divino, diz São Francisco de Sales, é aquela que contém em si todas as graças, porque a virtude da caridade perante Deus traz consigo todas as outras virtudes. E ele expõe um texto da Escritura: todos os bens me vieram juntamente com ela. Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Quem ama a Deus é humilde, é casto, é obediente, é mortificado, possui enfim todas as virtudes. Ama e faze o que quiseres, dizia Santo Agostinho. Depois dessas palavras, Heitor afirme que quem ama a Deus pode fazer o que quiser, pelo fato de que se uma alma ama a Deus, buscará agradá-lo em tudo, mesmo do menor ato sairá um amor, conforme quer aquela alma que ama a Deus. Ao começar a falar das verdades eternas, qual realmente é o foco do livro, Santo Alfonso não se segura e prossegue falando sobre a graça da perseverança. Ele diz com São Bernardo que é ela o meio ao qual se obtém a coroa eterna, isto é dada a coroa àqueles que perseveram até o fim.
Aos que começam é prometido o prêmio, mas este é dado ao perseverante. E diz ainda que esta graça não é dada senão àqueles que pedem. Mostra pelos escritos dos santos que para entrar na morada celeste, fim eterno dos perseverantes, é necessária a contínua oração, segundo o dito de Santo Tomás de Aquino. Depois do batismo, é necessária ao homem a oração contínua a fim de entrar no céu, e do nosso próprio Salvador e amante de nossas almas, Jesus Cristo. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A partir disso, expõe a miséria dos pecadores, até mesmo daqueles que arrependidos pedem e ganham o perdão de suas ofensas, mas que não se apoiam no pedido da perseverança a Deus, confiando em si mesmos, em suas próprias forças. Afirma Santo Afonso. Tal é a causa porque muitos miseráveis pecadores, ainda que hajam sido perdoados, não persistem na graça de Deus. Alcançam o perdão, mas porque se descuidam em pedir a Deus a perseverança, principalmente no tempo das tentações, retornam a cair. Mas ainda fica a dúvida: como conseguiremos uma graça tão importante, se não a mais importante, ao lado da do amor de Deus? Isto, como responde o Beato, já nos foi transmitido pela tradição e herdamos dos santos, e que é dada infalivelmente e gratuitamente. Ainda que a graça da perseverança seja inteiramente gratuita e não a possamos merecer com as nossas obras, no entanto, diz o Padre Soares, que com a oração podemos obtê-la infalivelmente, segundo já havia dito Santo Agostinho. Podemos merecer este dom de Deus de modo suplicante, isto é, pode-se obtê-lo suplicando. E ao falar nesse assunto, nos recorda de um livrinho que ele escreveu sobre a oração, intitulado A Oração, o Grande Meio. Que já fica aí a dica que quem quiser procurar também esse livrinho para melhor conhecimento deste tão vital exercício, ele está disponível pelo menos na data deste vídeo na Amazon, e que até podemos ver se o abordaremos neste canal paroquial, mas isso é assunto para depois. Por fim, ele se dirige também para os sacerdotes, para que possam se aproveitar dos textos para homilias e pregações demais. E para aqueles que têm poucos livros ou não dispõem-se de livros para ler, ele colocou, como já podemos perceber até mesmo na introdução, alguns textos da Sagrada Escritura e passagens dos Santos Padres. Diz Santo Afonso: estas citações, ainda que breves, encerram elevado conceito, como convém à pregação da palavra de Deus. Ele ainda observa que os 3 pontos de cada consideração formam um sermão completo, visto que abordam o mesmo assunto, e que, por isso, ele se desempenhou em recolher afetos de muitos autores. Os afetos mais vivos, que me parecem mais próprios para mover o ânimo, expondo-os diversos de maneira sucinta, a fim de que o leitor escolha aqueles que mais lhe agradam e o desenvolvam à vontade. Dado o desfecho da introdução, mostra-nos, mesmo que em poucas linhas, sua humildade e seu querer reto na vida conforme a vontade divina. Seja tudo para a glória de Deus. Peço ao meu leitor que me recomende a Jesus Cristo, esteja eu vivo ou morto, sempre que leia este livro. E eu prometo fazer o mesmo por todos aqueles que me farão essa caridade. Viva Jesus, nosso amor, e Maria, nossa esperança. Acabamos aqui
o nosso primeiro vídeo dessa série de estudos sobre a preparação para a morte. Pedimos a sua contribuição com seu gostei, compartilhamento e inscrição para maior divulgação e apoio nesta iniciativa de nossa paróquia de manifestar publicamente a doutrina que herdamos sobre divina moção dos santos de nossa verdadeira fé. Damos aqui o crédito para a editora do livro em que estamos estudando, que é a editora Centro do Bosco. Sem ela, não conseguiríamos ter essa obra aqui em mãos, por ser uma iniciativa de muita contribuição para a realização deste livro, uma iniciativa de campanha com a contribuição de 695 pessoas. Então a ela damos esses créditos e pedimos que passem para ver o que mais ela tem a oferecer, que pelo presente livro já podemos dar grande mérito. Até o próximo vídeo. Que Nossa Senhora, São Félix de Cantalice e Santo Afonso Maria de Ligório possam interceder a Deus pela sua alma. Amém.